Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos neste momento a fazer a leitura deste livro, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Este grupo reúne-se todas as terças-feiras, neste mesmo horário, com este mesmo link de acesso. Para lermos e comentarmos, e também sob a orientação do Marcos Castro ou do René Schubert. Hoje temos a alegria de receber connosco o Marcos Castro para nos orientar, para nos ampliar a consciência e os conhecimentos acerca destes conteúdos, que é o direito sistémico e as constelações familiares. Muito obrigada, Marcos. Recordo que estes encontros são gravados e disponibilizados, o vídeo disponibilizado mais tarde no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje, para efetuar a leitura, vou fazer eu. Hoje faço eu a leitura. Marcos, passo para você agora e quando quiser, por favor, diz-me. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Já fazia algum tempinho aí, porque o último encontro que eu estive foi junto com o Renato, né? Tivemos aquele momento com o Renato Bertatti, muito bom. Então, de volta agora para a gente caminhar aí nesse finalzinho do livro do Direito Sistêmico do Dr. Sami. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês, Manuela, todos. E se não tiver nenhuma pergunta, se não ficou nada do encontro anterior, a gente pode começar. Muito bem, estamos então na página 227 e começamos com este seguinte título: As ordens do amor e o princípio da dignidade da pessoa humana. Sami, com relação aos princípios das constelações familiares, as três ordens do amor, quando são aplicadas ao direito sistémico, existe alguma leitura específica deste campo do conhecimento? Nas leis sistémicas não existe nenhuma modificação, pois são leis naturais que regem todos os relacionamentos e, portanto, podem ser generalizadas. O que muda é a compreensão em relação à aplicação das leis positivadas do sistema jurídico. Este ganha uma nova visão com a luz das leis sistémicas. E aí a gente pode falar de vários pontos nos quais isso acontece. Por exemplo, podemos começar com o que no Brasil é considerado o princípio mais fundamental da República, previsto na Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. Como ela é vista à luz das leis sistémicas? É vista? A primeira ordem do amor, segundo Hubert Hellinger, é a lei do pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Uma vez que alguém pertenceu a um sistema familiar, sempre terá o direito de pertencer a esse sistema. A família só pode ser plena e estar em ordem se todos os seus membros tiverem garantido o seu direito de pertencer, se todos fizerem parte. Esse pertencimento deverá também ser conforme a segunda lei sistémica, que é a lei da precedência de hierarquia, ou seja, de quem chegou primeiro. Então, todos têm o direito de pertencer e em seu próprio lugar, cada um dentro dessa ordem. Se a pessoa veio primeiro, ela não pode ficar depois, e quem veio depois não pode tomar a dianteira em relação a quem já estava antes no sistema. Depois, abordaremos a terceira lei sistémica, que é o princípio do equilíbrio entre dar e receber. Assim, a dignidade da pessoa humana só poderá ser efetiva se a cada um for assegurado o seu próprio lugar dentro da ordem. Quando falamos de igualdade entre todos, entendemos que todos os lugares dentro da ordem são dignos,
de modo que todos são iguais em dignidade. Somente assim há respeito às diferenças e condições de cada um, pois cada lugar e cada pessoa não são iguais aos outros. Logo, cada um tem de estar no seu lugar. Ou seja, o primeiro que veio no sistema só tem a sua dignidade plena garantida se ele estiver colocado no lugar do primeiro. Porque, se não acontecer assim, e o segundo ocupar o lugar do primeiro, isso naturalmente irá gerar um desconforto, uma disputa e a sensação de não ser digno sendo como é. Isso acontece, por exemplo, em relação aos irmãos, inclusive os gêmeos. O que nasceu primeiro é quem veio primeiro, porque ambos não nascem ao mesmo instante. Nós podemos imaginar que o primeiro bebezinho, quando nasce, sente a alegria de saber que tem um irmão mais novo. E o segundo, também ao nascer, sente a alegria de saber que tem um irmão mais velho. Ainda que apenas no nível da alma, de forma inconsciente. Do mesmo modo acontece quando está faltando alguém, ele também sente. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana vai estar presente no entendimento de muitas leis, de muitas dinâmicas e de muitas áreas. Na interpretação da Constituição Federal, é um meta-princípio e está acima de todos os outros princípios. A dignidade dos filhos adotivos serem quem são. Você pode dar um exemplo? Em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, decidiu-se que os filhos adotivos devem ter os mesmos direitos e deveres que os filhos biológicos, sem qualquer distinção. Inclusive, anula-se o registro de nascimento original do adotado e lavra-se um novo, fazendo constar como pais os adotantes, do mesmo modo que o registro de seus irmãos biológicos. Ou seja, o adotado passa a ter o mesmo vínculo jurídico de filiação que seus irmãos de criação. Acreditava-se, e muitos ainda acreditam, que a dignidade desse filho adotivo está em ser considerado igual aos filhos biológicos do casal que o adotou. É nesse sentido que a Constituição Federal proíbe qualquer discriminação entre filhos havidos ou não do casamento, biológicos ou adotivos, evidentemente buscando garantir que qualquer filho seja considerado digno, independentemente de ser havido da relação do casamento ou de outra. Aqui nesta chamada 17 diz o seguinte: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Essa norma constitucional, mais do que uma regra, tem o status de princípio, o princípio da igualdade entre os filhos. É louvável o seu intento e a proteção que oferece para que todas as pessoas sejam consideradas como filhos, titulares dos direitos e garantias asseguradas a todos, de modo que sua dignidade não seja reduzida com qualquer tratamento que inferiorize alguém por ter nascido de uma relação extraconjugal ou por não ser criado pelo casal que o concebeu. Mas, segundo o direito sistêmico, isso não é suficiente. A dignidade de um filho adotivo está no facto de ele ter uma história própria. Não lhe aumenta a dignidade de qualquer julgamento no sentido de considerar que os pais biológicos desse filho não são bons. Não fortalece julgar que sua história de origem está errada, que não deveria ter sido como foi e que melhor seria passar uma borracha nessa origem, colocando em seu lugar uma outra, ainda que fictícia.
Esse filho adotivo não é pior que os filhos biológicos do casal adotante, por ser diferente. Uma pessoa só pode ter amor próprio quando for vista como alguém com toda a dignidade que pode ter, sendo como é. Ok, Manuela, vamos parar um pouquinho para você também respirar. E aqui, então, nós entramos em um campo quando podemos olhar as leis sistêmicas e também como tudo isso atua dentro do ordenamento jurídico, né? Então, como as ordens do amor, como também são chamadas as leis, né? E quando a gente fala lei sistêmica, é interessante frisar isso também, porque podemos falar que é considerada lei porque, conhecendo ou não, isso aplica, isso se aplica. Esses princípios básicos da vida se mostram. Então, não adianta eu dizer assim, ah, mas eu não sabia disso. Isso também se aplica. É igual a lei da gravidade, né? Se eu solto isso daqui, isso cai, porque impera algo aqui também. Então, chamar de leis sistêmicas ou carinhosamente ordens do amor, ou como queiram, princípios básicos da própria vida, né? Porque trazem algo aos relacionamentos, isso faz todo sentido e nós podemos trazer isso também para dentro do ordenamento jurídico. Agora, o que acontece tantas e tantas vezes dentro do ordenamento jurídico? Nós temos as leis formais e nós temos a visão sistêmica. E nem sempre o direito posto, ou esse direito que está com a legislação aí posta, com as leis que imperam, traz a paz. Caminha nesse rumo à entrega da paz. Essa visão sistêmica também vem, então, para que a gente possa ampliar tudo isso dentro da entrega dessa paz, que é um objetivo dentro do direito. Então, como o Samir deu um exemplo aqui, olha, quando nós vamos falar dos filhos adotivos, e é louvável que se coloque assim, olha, não se pode haver essa discriminação entre os filhos, todos são considerados filhos. Mas qual é a providência que se toma com relação a isso? Olha, a partir de agora, você, filho, é pertencente a esses pais biológicos. Tudo que ficou para trás agora, nós deixamos. Isso é possível? É isso que vai trazer a paz para essa criança e para esse sistema? Não. E o que nós vemos justamente nesse caso dos filhos adotivos é que quando se tenta romper essa história, tanto mais essa criança lá na frente vai buscar essa história. E mais, ela vai repetir essa história daquele sistema dos pais biológicos, porque dentro dele busca isso que lhe falta e que não foi autorizado a amar esses pais biológicos e reconhecer esses pais biológicos. Então, muitas vezes, talvez vocês já tenham vivenciado isso. Eu mesmo tenho exemplo na família de filhos adotivos em que até esses pais adotivos, né, por medo assim de que essa criança tenha o contato com o pai biológico, que possa buscar esse pai ou mãe biológico, eles tentam criar um entrave e separar isso, né? Distanciar esse filho. E aí esse filho vai crescendo e de repente quando tudo isso eclode, normalmente na pré-adolescência. Na pré-adolescência, esse filho começa a mostrar tudo isso que falta e buscar esse complemento. O que é que falta? Às vezes nem ele sabe. E o que falta está lá no sistema de origem, que está nesse sistema dos pais biológicos. E muitas vezes esse filho sai realmente de casa, da casa desses pais adotivos, não necessariamente vai buscar os pais biológicos, mas internamente sim, é isso que estão buscando. Então, não sei se alguém já viu algo parecido como isso, em que a criança simplesmente precisa sair da casa dos pais adotivos. Por quê? Porque internamente ela busca um acesso a esses pais biológicos. Então, quando a gente fala trazer essa visão sistêmica, então trazer também esse caminho em direção à paz para ambos os sistemas.
para o sistema dos pais adotivos, para o sistema dos pais biológicos. Porque nesse exemplo de adoção, não é fácil para esses pais biológicos entregar um filho para adoção. Na alma, isso não é fácil. Quem já teve oportunidade de vivenciar constelação familiar, talvez tenha presenciado o quanto isso é um movimento também difícil para esses pais biológicos, autorizar, permitir essa entrega desse filho para um outro casal, para uma outra pessoa que vai adotar. Então, esse reconhecimento, essa história dessa criança que foi adotada é muito importante. E eu não estou querendo dizer aqui que é importante que essa criança possa ir fisicamente até a sua mãe biológica, seu pai biológico, mas que esse caminho possa ficar aberto no coração. Essa criança, ela pode estar livre para, inclusive, amar esses pais biológicos. Porque cada vez que essa criança tem que decidir entre esse pai biológico e esse adotivo, essa mãe biológica, essa mãe adotiva, é como se você fizesse um rasgo na alma dessa criança. Ela fica dividida o tempo todo. E crianças assim, filhos assim, são filhos que têm essa dificuldade, inclusive nas decisões. Porque como vai tomar uma decisão por um ou por outro, se um gerou a vida, que são esses pais biológicos, e o outro talvez garantiu a sobrevivência. Foi quem cuidou, quem amparou, quem esteve ao lado dessa criança e garantiu, em última instância, a sobrevivência à própria vida dessa criança. Então perceba como isso atua na alma. E quando nós podemos olhar para esse filho e dizer: você pode amar ambos. Você tem a permissão para amar ambos. Os seus pais biológicos e agora também os adotivos. Isso talvez traga para esse filho, para essa criança, uma paz interior, uma serenidade que acalma e que realmente aí sim nós temos, aliados às leis sistêmicas, também o ordenamento jurídico. Quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, e aqui, nesse momento, fizemos então esse paralelo com as leis sistêmicas, né, o pertencimento, todo aquele, né, que chegou naquela determinada família pertence. E todos os demais têm o mesmo direito de pertencer. E parece tão simples, e as leis são simples mesmo, né? O Hellinger sempre dizia para nós, o essencial é simples. Só que isso tem um efeito muito grande, né? Porque se existe alguém excluído, o que é que vai acontecer? Que nós já vimos tanto, outro membro dessa família vai tocar no destino desse excluído, vai viver algo desse destino excluído e vai repetir o comportamento desse que foi excluído. E aqui nós temos sempre que deixar claro, não existe uma valoração do que é certo, do que é errado. É amor. E muitas vezes o comportamento que se repete é um comportamento tido na sociedade como reprovável. Porque talvez aquele foi excluído justamente porque naquele sistema queria se evitar aquele determinado comportamento. Então imagine que para um determinado sistema, ah, beber, né, o alcoolismo é algo assim que não se tolera. E vem alguém e começa a beber. E essa pessoa é deixada de lado, daqui a pouco aquele tio já não é mais convidado para as festas, afinal ele vai beber, vai gerar uma confusão, e ele vai sendo excluído desse sistema. Lá na frente, o que a gente vê? Alguém vai vir por amor e vai dizer: meu tio, você também pertence. E porque você pertence, eu faço igual a você. Eu te amo e eu bebo igual a você. E esse comportamento, então, se repete no sistema, até que esse próprio sistema possa olhar com amor para esse determinado comportamento.
até que esse sistema possa crescer diante de tudo isso que está acontecendo. Então, o pertencimento, ele tem consequências drásticas quando existe essa exclusão. E quando nós falamos da hierarquia, vem essa questão do lugar, qual é o nosso lugar? É bom explicar um pouquinho a hierarquia, porque às vezes essa palavra soa de uma forma dura, né? Ah, hierarquicamente superior, hierarquia, mas simplesmente para definir, olha, aquele que chegou antes nesse sistema tem precedência. Então, nós temos o nosso lugar definido pelo tempo, critério cronológico. E por mais que eu queira ter vindo antes, eu vim naquele determinado lugar. E veja como é sofrido, como isso custa quando aquele que veio depois quer tomar o lugar daquele que veio antes. Ele sai do seu lugar de força. Porque nós só estamos na nossa própria força quando ocupamos o nosso lugar. E nesse lugar também é definida a nossa tarefa dentro desse sistema. Então, ali nós temos estabelecido a nossa função, a nossa tarefa e o nosso lugar de força dentro do sistema. Nós vemos isso assim acontecer tanto nas empresas. A questão do lugar dentro das empresas, das instituições, né? Eu trabalho na Justiça Federal e nós fizemos essa experiência assim de estampar essa questão do lugar. E como era difícil para alguns olhar para o seu lugar, porque gostariam de estar em um outro lugar. E quando eu falava assim, olha, mas aquele que veio antes, ele chegou aqui primeiro. E essa pessoa talvez não conseguia enxergar o quanto ela poderia aprender desse que veio antes. E esse que veio antes era simplesmente assim, olha, reconhecer que nessa história você esteve aqui antes de mim, independentemente da função que eu ocupo. E eu posso ocupar uma função maior, mesmo tendo chegado depois, mas eu olho para essa história e reconheço que aqueles que vieram antes participaram mais dessa história. Parece algo tão simples, mas isso é tão profundo e custa muitas vezes para alguns reconhecer. Agora, quando se consegue chegar nesse lugar, também se consegue chegar no seu lugar de força. Então, essa dignidade da pessoa humana que eles estão falando aqui e que trouxeram com as leis, significa também, olha, aqui você tem um lugar, aqui você pertence. E mais, aqui você pode ser exatamente como você é. E aí, vocês podem talvez experimentar isso. Como é escutar isso se eu digo, olha, Manuela, você que está aqui, Manuela, aqui você pode ser exatamente quem você é. E por favor, me permita que eu também seja como eu sou. E me receba com todo o meu sistema como é, assim como eu recebo o seu sistema como ele é. Isso é algo que se abre ou que se fecha? Experimenta isso, porque eh, essa é uma possibilidade de crescimento entre seres humanos e reconhecer justamente isso que nós falamos aqui, essa dignidade desse outro com todo o seu sistema. Acho que é isso. Posso continuar então? Por favor, Manuela. Fruto dessa realidade específica, fruto da realidade que é, afinal, é a única realidade que ele tem. E negar essa realidade vai enfraquecê-lo. Qual o efeito de uma suposta dignidade se esta é baseada numa origem que não é real? A alma, percebendo na sua verdade, não é aceita como boa, manterá sua verdadeira dignidade em segredo. A adoção, tradicionalmente, tem lugar e é um instituto importante quando necessária. Isto é,
quando por algum motivo os pais não podem criar os seus filhos. Agora vamos falar de outros aspectos envolvidos. Antigamente era comum que sequer se falasse ao filho que ele foi adotado. Às vezes, adotava-se por força de um tabu, porque o pai era casado e esse filho, fruto de um relacionamento extraconjugal, não podia ser reconhecido. Então, esse pai não podia reconhecê-lo como tal, e o filho era registrado e criado por outra família. São tantas as possibilidades, são tantas as realidades que podem acontecer nas famílias. Então, num gesto altruísta, como são normalmente as intenções dos adotantes, a família adotiva criava uma ficção, uma história substituta para a história real da criança, em profundo desrespeito à vida, à verdade, à própria criança, acreditando que uma mentira pudesse minimizar o drama dela. A adoção, portanto, é uma ficção admitida a fim de igualar a criança adotada a um filho natural, legitimar a família substituta, considerando-a como a única em nome da dignidade do filho. Mas, como ensina Ellinger, a melhor forma de dignificar uma pessoa é reconhecer a realidade dela tal qual se apresenta. É reconhecer aquilo que é, do jeito que é. Uma visão muito nova para os envolvidos. Por isso cabe perguntar, diante dessa nova visão em relação à dignidade da pessoa humana, será que a adoção, da forma como tem sido praticada, respeita essa dignidade? É favorável ao desenvolvimento sadio de uma criança ou adolescente que se negue, em seu coração, um lugar a seus pais biológicos? Ou essa exclusão dos pais biológicos e da origem da criança estaria a serviço da dificuldade dos pais adotivos de aceitar como digna a procedência dessa criança? O reconhecimento da dignidade da criança em ser quem é não pode ficar ao sabor da insegurança dos adotantes que, eventualmente, temem perder o filho adotivo para a sua família de origem. É fundamental que esteja claro quem deve estar a serviço de quem. Os pais adotivos a serviço das crianças que deles necessitem. Nunca o contrário. É importante falar disso, porque muitas pessoas adotam para tentar curar suas próprias feridas, deixando em segundo plano o atendimento às reais necessidades das crianças. Portanto, qual o lugar da criança adotada à luz da lei do pertencimento? Pertence ao sistema familiar dos pais adotivos ou apenas ao sistema familiar dos pais biológicos? Os pais biológicos do filho adotado também pertencem ao novo sistema familiar, formado pelos pais adotivos, o adotado e outros irmãos que venha a ter. Será que a adoção, à luz da visão do direito sistêmico, é sustentável? Será que ela deve continuar a ser praticada como é atualmente, no tocante a anular o registro de nascimento dessa criança e a excluir os pais biológicos? Essa exclusão não cabe no direito sistêmico, porque não se pode deixar de reconhecer esses pais, não se pode excluí-los sob pena de ferir a integridade do que o filho é realmente. Eles precisam ser vistos com amor. Sim, eles precisam ser vistos no lugar deles. Eles são os pais e tiveram aquele filho. Eis o início da história que não pode ser mudada. Depois vêm os capítulos seguintes, graças ao primeiro. Quando se deturpa o início da história, o restante fica confuso e sem sentido. É assim que o filho sente.
Por isso, os pais biológicos devem ser reconhecidos exatamente como são. Aí sim, esse filho estará sendo visto e reconhecido com a dignidade que lhe é própria e que só ele tem, mesmo que tenha passado por dificuldades. Até mesmo porque, quando se passa e se supera uma dificuldade, tem-se uma vitória que proporciona a realização do potencial de uma força que somente essa pessoa tem. É a dignidade própria dessa pessoa. É a sua história especial que a torna única como de facto é. Então, não cabe fingir inventando-se uma ordem fictícia. Nesse caso, as leis sistêmicas não se modificam. Porém, diante delas, as leis positivadas não se mostram adequadas. Nesse cenário, como é que fica o operador do direito? Não vai sentir que está transgredindo? Isso me faz lembrar da primeira vez em que me sentei ao lado de Bert Hellinger no seminário em Águas de Lindóia, em 2008, e perguntei algo nesse sentido. Ele, então, orientou que, como juízes ou operadores de direito, devemos transitar dentro de uma margem que existe e delimita a legalidade, porém com um olhar nas leis que regem a vida e os relacionamentos. Assim, permanecemos dentro da legalidade em nossa atuação, mas não deixamos de aproveitar as possibilidades de interpretação e de transformação que o direito permite. De facto, o direito está em constante mutação. Ele se transforma. As leis civis, penais, todo o direito positivado já sofreu inúmeras transformações ao longo dos tempos, e algumas delas radicais. Em relação à própria adoção, podemos exemplificar que, em 2009, uma nova lei da adoção, Lei 12.010/09, estabeleceu aos adotados o direito a conhecer a sua origem biológica, inclusive com acesso aos autos do processo de adoção e aos estudos psicossociais realizados. Se ele for menor de idade, será acompanhado por um psicólogo ou um assistente social nessa fase. Se for maior, não precisa dessa assistência. Antes dessa lei não existia tal direito. Os pais adotivos podiam, inclusive, omitir do filho a verdade sobre sua origem, embora já se soubesse, há tempos, o quanto isso era prejudicial. Além disso, há o fator cultural. Já se sabe da importância de as crianças conhecerem suas próprias origens. E isso acontece, inclusive, pela influência das próprias constelações familiares. O reconhecimento trazido por Bert Hellinger já começa a se popularizar no Brasil, de modo que muitos dos profissionais que trabalham com adoção já ouviram falar nas consequências das leis sistêmicas aplicadas à adoção. E esse é um dos exemplos em que podemos perceber que os princípios sistêmicos vão atuar e que eles têm como ampliar as leis, atuando dentro da legalidade. E dá para fazer isso em muitos casos. Exatamente. Em alguns casos, a lei é mais flexível. Em outros, nem tanto. Mas hoje já existe a jurisprudência admitindo o registro da paternidade plurima ou múltipla, que é a situação em que se pode registrar a criança com mais de um pai ou de uma mãe. Existe também o que tem se chamado de paternidade socioafetiva. Ela se configura, por exemplo, naquelas situações
em que o filho foi criado pela mãe e pelo padrasto, porque o pai faleceu. E esse padrasto passou a ter uma importância afetiva muito grande para esse filho, e ele quer homenageá-lo, quer colocar o padrasto como seu pai, ainda que não queira excluir o nome do pai biológico do seu registro. Isso agora pode ser feito. É uma forma de incluir, sem que o pai substituto tenha de excluir o biológico, tomar o seu lugar. Parece perfeito. Eu não sei se é perfeito. Ainda acho que cada um tem o seu lugar. O Bert Hellinger diz que cada pessoa só tem um pai. Mas aí é aquela história, pai biológico e pai adotivo. Ainda não tem isso no registro. Isso ainda não foi feito, mas está chegando. Já se pode registrar que a pessoa é filho dos dois pais e uma mãe, ou de duas mães e dois pais. Então, podemos considerar que essa possibilidade de constar os termos pai biológico e pai adotivo é só uma questão de tempo. Ou poderia ser pai biológico e tutor, para seguir essa orientação do Bert. Tutor é outra coisa, é uma figura específica, não é pai. No direito brasileiro, temos a figura do tutor e do guardião, sendo que a figura do guardião é muito mais utilizada. O tutor tem deveres maiores. Ele tem que ficar provando para o juiz que está sendo feita a administração patrimonial em nome do menor. Quanto ao guardião, é aquele que assume a guarda da criança. Seu vínculo é mais leve. A adoção, segundo o Bert diz, a depender da motivação e da postura dos adotantes, muitas vezes é um ato de prepotência, além de ser uma violação à ordem que harmoniza a família, uma vez que o adotante se coloca num lugar que não é dele. Quando ele faz isso, exclui os pais biológicos, enquanto a postura de um guardião é mais humilde. Ele sabe que é apenas responsável pela guarda da pessoa e que não é o pai desse filho. Ele pode ser guardião dessa criança por muitos anos, nutrir um grande amor por ela, sem querer se colocar no lugar do pai. Do mesmo modo, essa criança pode vir a ter uma profunda gratidão por esse guardião e tê-lo como exemplo e referência em diversos sentidos. Manuela, podemos parar um pouquinho? Ok. Eu vi que a Vera está com a mão levantada, então vou aproveitar, passar a palavra para a Vera, e aí a gente vê se algo se movimenta dessa parte do texto aqui. Tudo bom, Vera? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, eu fiquei pensando, dentro da visão sistêmica, o ideal seria ter o nome dos quadros, né? E o que eu observo nos adotados é que o pai, principalmente biológico, é o grande excluído. Porque a mãe sempre tem uma história da mãe, mas o pai geralmente é o mais excluído. Assim, é como se fosse inexistente, não é tocado. E pessoas adotadas, eu como psicopedagoga, muitas vezes que atendi crianças adotadas, e que é muito comum ter problemas de aprendizagem, crianças normais, inteligentes, exatamente porque a história está mal contada, né? Então, se a história está mal contada, fica como uma interdição de conhecer. Mas outra questão relevante, que uma vez eu vi o drama de uma criança, que é a questão de poder mudar também o prenome da criança. Uma vez eu estava aqui num curso que eu dava aqui para diretores de escola até, e chegou uma diretora com essa história, que a criança tinha um nome, foi adotada, mudaram o nome, então era Pedro, virou Carlos. A criança ficou 3 meses com a família não deu conta da criança e devolveu. Então, daí voltou a ser Pedro. Daí foi adotada por outra criança, daí virou Mário. Quer dizer, pense bem como fica a cabeça da criança.
eu me lembro que nessa situação, eu fiquei muito perturbada com aquilo e fui falar com a pessoa que organiza, uma advogada que trabalha com esse movimento de adoção, e acabei indo parar no grupo deles, refletindo sobre essa questão, que como era complicado, independente da questão sistêmica, da questão psicológica da criança, né? Essa história que cada hora eu tenho um nome, né? E isso, não sei se ainda é assim, mas na época, faz muitos anos isso, era permitida essa questão de mudar o nome, né? Exatamente, Vera, que você traz. E veja como isso é confuso, até para a gente falar, né? A gente já sente essa confusão, assim, vem no ar. Imagine para uma criança. Né? Então, trazendo aqui para o nosso tema de dignidade da pessoa humana, é assim: é como se você dissesse para a criança: olha, você não é digno de ter sequer o seu próprio nome. Isso tem um efeito, você tira isso também dessa criança. Né? Então, quando você vai fazer o registro, bom, eu não trabalho nessa área, tá, com adoção, então eu talvez não esteja atualizado aqui assim, mas no registro de adoção você poderia fazer essa escolha. Eu não sei também como está isso agora, mas eu já vi as consequências disso como você mesmo, né, de você não trazer esse respeito a essa história, a essa própria criança. E uma das coisas que eu queria pontuar de tudo isso aqui: saibam que desses filhos, dessa criança, na alma não se esconde nada. Então, por que a Vera trouxe também isso sobre o conhecimento, né? O quanto isso estava perturbando a criança, que atrapalha no processo de aprendizagem, né? Essa criança, ela está tão ocupada com outras coisas, que como é que ela vai ter tempo, disposição para aprender? E esse aprender, esse conhecer, também, em alguns momentos, esteve relacionado assim: eu preciso conhecer por primeiro a minha história. E se eu não tenho permissão para conhecer a minha história, já não tenho a permissão também de aprender aqui e tomar esse conhecimento para mim. É como se tirasse essa possibilidade da criança de tomar esse conhecimento da própria vida, na própria vida. Então, veja como a consequência disso é ampla e o quanto isso repercute na vida dessas crianças. Claro que hoje, né, assim, na lei já está garantido, inclusive para essas crianças, para esses filhos terem acesso à sua própria história, né, porque mais do que nunca a gente vê o quanto estar, né, em conexão, estar dentro desse campo respeitoso com as suas origens, lhe traz força. Então, isso que você trouxe, Vera, muito importante. Dá para a gente falar bastante aqui dentro desse campo da própria pedagogia aí, né, do aprendizado. E você trouxe algo também assim sobre essa exclusão do pai. E eu ouso dizer para você assim, que não é só do pai biológico, né? Mas no geral a figura do pai, o quanto ela é deixada, o quanto muitas vezes ela é esquecida e cobrada dentro de uma atuação que se esperava daquele como pai. Por que eu digo isso? É porque tantas vezes que a gente vai olhar aonde é que está esse pai dentro dessa história. Esse pai ficou de lado. E claro que nosso primeiro movimento é com a mãe, né? Você bebê, você está ali com a mãe, você esteve dentro dessa própria mãe. Esse é o seu primeiro laço, né? O pai vem trazendo depois justamente assim esse segundo contato com o externo, aquele que veio depois, assim. Mas em que momento ele veio? Ou em que momento eu quis olhar para esse externo e ele não esteve ali, estava cuidando de outras tarefas. E aí, de repente, algo se rompe e esse pai fica de lado. E tanto nos adotivos quanto nos biológicos, essa figura do pai, esse resgate do pai dentro desse contato e dessa força que permite a essa criança, dentro da sua dignidade, ser por inteira.
não precisa ser apenas metade de si, mas ser por inteira tudo aquilo que tem nela do pai e também da própria mãe. Obrigado, Vera. Não sei se você queria falar mais alguma coisa, comentar algo sobre isso. Eu só diria que essa ausência de pai depois vai sendo buscada nos políticos, né? Atrás de políticos como o grande pai. Acho que isso responde ao sucesso de políticos populares, né? Que encarnam esse papel, né? Eu acho que Isso, explica um pouco a nossa história. essa busca daí ela vai vir, né, em algumas figuras. E aí, muitas vezes, figuras que estão longe, às vezes, como você disse, assim, figuras que chamam a atenção da história, dentro da política, dentro do campo espiritual, tudo para que eu não precise olhar para aquilo que me chama e que está próximo, e que só vai chegar através desse Pai. Então, muitas vezes também tem essa busca dentro desse campo espiritual. Eu busco tão longe aquilo que eu não quero enxergar e que está perto ali de mim, que é o próprio Pai. Aonde vem essa força que eu busco. Então, existem várias formas dessa busca incessante, Vera. E na espiritualidade aparecem os gurus, né? No lugar de pai, Exatamente. se chama como pai, se coloca como pai, né? Fica bem complicado. Exatamente. Eu me lembro uma vez que estava em uma constelação e um padre veio constelar. E aí, trazendo para isso que eu falei agora da espiritualidade, e na constelação ficava tão claro o quanto se buscou dentro dessa espiritualidade algo que o pai estava ali para trazer e oferecer para aquela pessoa que estava buscando. E isso era uma forma de distração também, para que se pudesse pular esse olhar desse pai e encontrar aquilo em outras fontes. E não é possível. Tudo bem? Eu vi que a Vera também levantou a mão. Posso falar? Pode, Vera, por favor. Olha, agora é assim, uma situação real que eu experimento na minha família. Tem uma pessoa muito chegada que adotou uma menina. E no começo não se falou que ela era adotada. Mas assim, tinha aquela, você não é filha, é filha do coração, tal, essa coisa assim. Depois, para ela. E a mãe falou assim, eu já te falei, você é filha do coração. E foi levando por aí. Depois, quando eu estava adolescente, uma outra prima falou sobre isso com ela. E ela falou com a mãe ficou triste que a prima falou, e daí teve um embate, né? E aí, então, ficou isso. Mas, assim, parece que existe não é mais um segredo, mas, assim, essa menina, que agora é uma mulher, ela é mãe de 2 filhos, ela nunca falou comigo sobre isso, e eu sou uma pessoa bem chegada dela, e parece que não quer, assim, que nega. Um dia desses, eu estava tendo uma aula, eu fico sempre assistindo a aula de vocês, depois que está gravada, e também sou aluna da Isabela, e aí eu fiquei pensando, nossa, eu não incluí os pais biológicos da pessoa. E eu comecei a pensar e incluir os pais dela. Aí falei para a mãe adotiva, respeitei, agradeci, oro pelos pais. Eu falei, mas olha para ela, né, para tua filha,
e veja o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo, veja toda a ancestralidade delas, e veja também você e o seu marido, né, que agora ele é falecido, e a nossa ancestralidade, mas assim, dá um lugar para esses pais, porque ela anda meio, às vezes, brigada com a filha, né? Eu falei, acho que isso vai aliviar para ela. Então, as coisas caminham por aí, e não se fala sobre isso. Eu fico pensando que essa mulher, talvez um dia ela queira falar, mas ela nunca falou, nunca trouxe isso. Então, eu acho que a gente não deve provocar. O que você acha? O que o grupo acha? Ó, posso falar algo para você, Vera? Então, quando esse filho, né, que foi adotado, existe uma fidelidade desse filho também ao sistema inicial, que são os pais biológicos, mas também, como eu disse, aqueles que garantiram a sobrevivência dessa criança, que cuidaram, que nutriram. E essa criança também mantém essa fidelidade, então. E essa fidelidade se revela como? Puxa, eu não posso mostrar para esses pais adotivos que eu também amo esses pais biológicos. E aí elas se fecham e se reservam e se preservam dentro disso, por conta dessa fidelidade a esse sistema atual. Agora, com isso, existe uma certa tristeza e uma ausência que paira dentro dessa criança, dentro desse filho, que agora cresceu, já é uma mulher ou já é um homem. Então, isso que você falou de dar um lugar, sim, é preciso dar um lugar para esses pais biológicos, né, e os pais adotivos podem se recordar assim, e olhar para esse filho como esse grande presente que chegou através desses pais biológicos. Quantas vezes os pais adotivos se esquecem, né, do presente que é ter recebido desses pais biológicos essa criança? Porque em algum momento julgaram os pais biológicos. Como é que pode, né, ter feito isso ou aquilo com essa criança? Como é que pode ter deixado essa criança? E aí, nesse julgamento, se afasta e se divide. Agora, como eu disse, para a criança, nada fica escondido, por mais que ela não queira falar. Não querer falar a respeito não significa que ela não sinta algo sobre isso. E não falar já é um indicativo, né, de que existe ainda algo que machuca e que eu não quero trazer, quase que um segredo. Porque se eu falar sobre isso, eu também preciso olhar para toda essa realidade. Então, o que nós podemos fazer, o que esses pais adotivos podem fazer, é justamente isso que você falou, olhar com esse amor para esses pais biológicos. E aí, esse filho dá o sinal. Esse filho dá o sinal quando é que realmente esses pais biológicos, perdão, esses pais adotivos conseguiram dar um lugar para esses pais biológicos. Porque não é tão fácil assim como se parece. Ah, não é? Eu sei na teoria e eu vou dar um lugar no meu coração, né? Isso precisa entrar na alma efetivamente, integrar e fazer parte desses pais adotivos. Aí talvez essa criança ou esse filho que foi adotado dê alguns sinais, porque vai sentir, vai experimentar que esse amor agora está livre, que ela está livre para amar e talvez tenha a permissão, inclusive, para falar dos pais adotivos e também dos pais biológicos. Mas, assim, ela vai dar um sinal. Não precisa se chegar e falar, olha, você quer falar sobre seus pais biológicos? Não precisa ser assim. Eu e essa pessoa, que é muito chegada a mim, dá o lugar para esses pais biológicos e essa filha vai acabar dando um sinal
que ela pode falar sobre isso. É isso que eu entendi? Isso, agora vamos imaginar que você está falando de uma pessoa adulta também, não é? Ela é adulta. Isso, é uma pessoa adulta, você está falando que você está dizendo, né, conversando com uma pessoa adulta e que você tem liberdade. Aí qual é a forma com que eu falo isso? Você pode, inclusive, em algum momento, se entender que existe essa abertura, falar, puxa, né, no grupo, assim, foi falado isso, e você vê como isso é recebido. Se ela der um espaço, você pode prosseguir. Agora, não precisamos assim forçar que ela fale algo sobre isso, mas sim deixar que ela, dentro dessa liberdade, possa se expressar sobre isso. Isso vem. Se ela se sentir acolhida nesse aspecto de que não existe esse julgamento, ou que ela não tem que escolher quem é o melhor e quem é o pior, quem ela deve amar mais, quem ela deve amar menos, ela pode ficar livre para poder, inclusive, falar sobre isso. É diferente quando a gente vai falar com uma criança do que falar com uma pessoa adulta e que é tão É. próxima a nós. A impressão que eu tenho é que isso daí não existe, entende? Ela apagou. Ela faz terapia, mas eu penso que ela não olha para isso. Eu penso que ela nega. Mas É natural isso, por conta dessa fidelidade, inclusive, aos pais adotivos. e ela que não tem a hereditariedade, ela até tem a doença da mãe. Veja que incrível, né? Sim, Não é veja quanto incrível? amor. É É, amor. É amor. Então, porque qual é esse amor? é Qual é esse amor que verdade. ela diz para essa mãe, assim, mãe, né? Essa mãe adotiva, né? Mãe, É, eu te amo e eu te amo tanto que eu fico doente igual você. é Ou verdade. eu fico doente no seu lugar. O pensamento mágico da criança é: eu vou no seu lugar, eu sofro no seu lugar, eu me coloco em sacrifício no seu lugar porque eu te amo. Esse é o pensamento mágico, mas que não soluciona. Esse é o que a gente chama desse amor cego, em que essa doença, no caso que você trouxe, ou esse sintoma, isso se perpetua dentro do sistema, mas não se resolve. É preciso olhar justamente com esse amor mais claro, onde nós precisamos olhar para a história, inclusive, da maneira como ela foi. Isso sim, na minha história foi assim, no meu sistema foi assim. E aí, por isso que nós lemos um pouquinho ali assim, a realidade. Não existe nada mais digno do que olhar para a realidade exatamente da forma como ela é. Eu olho para essa pessoa dentro da sua dignidade e da realidade da forma como é. Porque enquanto se olha querendo que tivesse sido diferente, ou que, ai, coitadinha, tudo isso tira força. Tudo isso tira força. E nós podemos olhar para essa pessoa dentro dessa história com a sua força. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É bem profundo. Dói na alma. E cura Mas também. vamos ficar junto, né? Acho que vai chegar talvez a hora de se falar sobre isso, né? Exatamente. Isso. Mas Vai que bom experimentando. que eu pude olhar, né? Em alguma aula eu pensei, nossa, mas eu nunca dei lugar para eles. Eu também fiz com que eles não existissem. Aí eu comecei a dar lugar. Aí eu falei para a mãe, né? Olha, eu acho que a gente precisa dar lugar, estou começando a fazer isso. E ela falou, ai, também vou fazer. Então, vamos começar, né? Talvez Exatamente. agora seja a hora, né? Isso. Deixe isso você dentro desse seu centramento, perceber, né, se esse momento já chegou. Ou se ainda eu preciso Uhum. olhar mais profundamente para isso, para que isso fique ainda mais livre e seja mais sereno, se precisar ter uma conversa. Aham. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, querida. Obrigada ao Guru.
Vi que o Ronaldo levantou a mão. Não, é que, na realidade, eu tenho uma filha adotiva, né? E quando ela tinha 3 anos, ela viu as fotos da irmã, né? Da minha outra filha, que é gerada, e ela perguntou para minha esposa se ela não tinha fotos dela na barriga da minha esposa. Aí a gente falou para ela, não, filha, aí deu uma explicada para ela, dentro da condição dela de criança, né? Aí nós fomos procurar a história dos pais biológicos. Pegamos o processo, nem o processo tinha nada que nos ajudasse a entender de verdade o que aconteceu. Aí fomos na cidade, aí tudo bem. Depois, quando ela tinha 7 anos, ela voltou a falar de novo nessa história, a gente explicou para ela que ela era adotada, aí nós fomos na cidade onde ela nasceu, procurar informações, e também ninguém sabia dar informação para a gente, e quando dava, eram informações muito confusas, muito... E a gente, beleza, aí minha filha quer saber uma coisa? Mãe, pai, eu amo vocês e vamos continuar a nossa vida assim. E foi. Aí, em 2020, a minha esposa foi fazer uma constelação e no movimento de constelação apareceu, colocou lá um representante para minha filha, e eu sei que a minha filha não olhava para a gente como família. Aí colocou um representante para o pai biológico, para a mãe biológica, ela também não olhava para eles. Né? E aí foi fazendo as ressignificações, né? Fazendo os ajustes necessários, fazendo os movimentos. O pai biológico nem sabia que era pai, porque ele engravidou a mãe e os parentes, e o irmão e o outro parente queria que ela abortasse. E ela acabou fugindo, porque eles estavam ameaçando ela, e aí a vida seguiu um monte de outras situações. E aí ele chorou na constelação inteira enquanto estava fazendo, ele estava lá representando. Aí a minha filha olhou para ele, sentiu que deu lugar para ele, aí a minha filha entrou no lugar dela, que ela estava participando da constelação, deu lugar para ele, no coração dela, deu um lugar para a mãe dela, e aí ela olhou para a gente e viu, e chegou perto da gente e se sentiu bem. Aí depois, agora, recentemente, isso, né? O ano... Não foi em 2019, isso em 2021, a minha filha casou com outro rapaz que também era adotado, e eles começaram a mexer, fuçar, acharam um parente e aí acabaram descobrindo a história da mãe. Ela descobriu que ela tem irmãos, uma irmã, um irmão, descobriu parentes, tudo. Ela se relaciona com todos os parentes e com a mãe. Né? Mas a mãe, ela se relaciona de uma forma assim, olha, você me gerou, eu agradeço, dou lugar no meu coração, te aceito como a minha geradora, mas assim, o meu amor de mãe eu tenho pela minha mãe adotiva, que é quem me sustentou, me criou, me deu carinho, me deu amor, né? E eu te respeito, né? Inclusive até ajudou ela a mudar de vida, né? A mãe dela, a tomar um novo rumo. Então, quer dizer, a gente sempre procurou manter isso para minha filha, né? E eu percebo que se a gente não tivesse feito isso, ela teria muito mais dificuldades e seria muito, né? Hoje, por exemplo, ela mora sozinha porque ela se separou e segue a vida dela e assim, como a gente diz em consideração, ela tomou o pai e a mãe, os 4, né? Os adotantes e os biológicos. Ela tomou todo mundo. Então, hoje ela é uma pessoa realizada. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. A Vera também está com a mão levantada. Sim, só para compartilhar que quando eu fiz pedagogia sistêmica, tive uma colega, Aline Fonseca, que é uma moça que é filha adotiva, e ela escreveu um e-book sobre essa, né, a experiência dela, né, ao conhecer a visão sistêmica, e ela estava fazendo, acho que ainda está, eu soube de alguns movimentos que ela fez de workshop de encontro de pessoas adotivas, para conversar sobre essa vivência, né, de ser adotivo e como lidar com ambas as famílias, né?
achei um trabalho assim, bastante interessante, porque ela, no e-book dela, eu comprei o e-book assim, bem assim, simples, assim, relatando, né, como foi bom para ela lidar melhor com essa questão. Então, só para compartilhar que existe esse trabalho aí da Aline Fonseca, chama a moça. Obrigado, Vera, muito bom. Teve uma vez que eu falei para a Flávia, né? Flávia mesmo, vamos fazer já faz algum tempo, vamos fazer um workshop pequeno, uma coisa bem íntima, assim. Olha, no máximo 10 pessoas, só um encontro, assim. E aí, uma das pessoas que tinha procurado para constelar, ela era filha adotiva. E aí eu falei, vamos fazer algo bem simples, então, aberto, mais essas 10 pessoas. E aí, no fim, tinha umas 12 pessoas, assim. Todos que foram no workshop foram filhos adotivos. Aí foi um workshop dentro dessa sistemática, com todos os presentes ali, e eram abertos, mas eram filhos adotivos. E aí é muito legal quando você consegue também trabalhar dentro desse campo, que todos estão inseridos ali nessa realidade. Foi uma experiência bem marcante para mim também. Manuela, querida, passo para você. Marcos, quer que dê continuidade à leitura? Acho que podemos parar, né? Já estamos no horário. Ok. Então ficamos aqui na página 234. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por partilhar o seu conhecimento connosco. É um prazer, é uma honra estar aqui e poder usufruir de todo este carinho, de todo este conhecimento e deste grupo fantástico também, das questões que são colocadas, que nos enriquecem a todos. Muito obrigada. Desejo-vos uma excelente semana. Até à próxima terça-feira e uma boa noite para todos. Boa noite, Ótima pessoal. noite a Muito todos. obrigada e muito boa noite. Obrigado, Manuela. Deus. Boa noite, pessoal. Tchau. Valeu, Eurico. Boa Obrigada. noite.